E olá novamente para vocês, aqui quem fala é o Gabriel, de BHQs. É o terceiro vídeo seguido com a mesma camiseta e com um cenário exatamente igual, porque eu estou gravando 3 vídeos no mesmo dia. Hoje a gente continua na mesma vibe de um dito, e o material de hoje será Angústia. Porém, o roteiro dessa história não é feito pelo Jundito. Todo o roteiro dessa obra é feito pelo Hirokatsu Kihara, inclusive o último capítulo, que é uma história em quadrinhos, porque o último capítulo é a única história em quadrinhos desse material. Sim, isso aqui é um livro, na verdade. Então é um livro ilustrado pelo Jundito, porém, como eu disse, o roteiro não é do Jundito. Então essa dupla fez um trabalho muito legal aqui. Eu gosto muito do jeito que eles tratam sobre fantasmas e coisas bem paranormais assim, porque esse é o lance desse gibi. Cara, vamos lá, porque esse material me surpreendeu. Admito que eu só comprei porque é de Jundito, não sou muito acostumado em ler livros, ainda mais livros de terror, não me chama muita atenção. Admito que eu sou o cara que gosta de figurinhas, e aqui tem bastante do Jundito. Então vamos ver esse material um pouco mais de perto, que me surpreendeu, porque eu não esperava muita coisa pelo roteiro não ser do Jundito. Eu gosto da criatividade dele. E de fato não tem toda essa criatividade que o Jundito tem, porque a pegada desse autor é bem diferente da pegada do Jundito. Porém, são histórias muito legais. É interessante a normalidade com que são tratadas essas aparições. Porém, vocês vão entender um pouco melhor quando a gente dá aquela olhadinha mais de perto. Então, vamos nessa, sem mais enrolação. Então bora dar uma olhada um pouco mais de perto nesse livro. É uma edição pequenininha, sabe? Simples, né? Só tem orelha aqui, não tem sobrecapa. Mas é de um capricho muito grande, é muito bonitinho. É da JBC, tá? Essa edição. Mesmo formato de Yonimo, o Diário dos Gatos. Cara, muito bem feito. Essa arte aqui de trás eu achei muito detalhada, muito linda, sério. Esse livro, ele ficou muito bonitinho, cara. Eu adorei ele. Aqui é o autor, né? O roteirista. O Hirokatsu Kihara, que eu não consegui encontrar mais obras dele. Eu pesquisei, assim, pra comprar no caso, né? Não achei. Assim, achei meio triste, porque realmente eu gostei das histórias dele. Eu gostei da normalidade que ele trata esses fantasmas. Deixa eu mostrar aqui o marca-página pra vocês antes. Marca-página muito bonitinho. É aqui com o nome da obra, Angústia. Também é uma antologia, tá? Como normalmente são os trabalhos de Jundito, apesar de não ser o roteiro dele, isso aqui também é uma antologia. E esse sumário também é um show à parte pra mim. Porque fala sério, cara, ao invés de fazer um sumário padrão, os caras fizeram um sumário com as protagonistas. Esse último capítulo, ele é a única que tem formato de mangá, de fato, tá? Ah, e a leitura dele é uma coisa interessante. Você realmente lê no sentido oriental, sabe? Então, temos aqui as histórias. Cara, são histórias muito boas. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Porque são realmente histórias muito curtas, então é muito fácil dar um spoiler aqui. Mas, basicamente, essa primeira angústia é uma maldição que se instaura sobre a mulher de um casal que se muda pra uma casa nova. E eles tiveram que correr a um monge-chefe, né? De templo, pra ajudar eles. Ele escreve alguns mantras budistas pra combater isso aqui. E ele consegue combater. E ele explica que não é algo definitivo, eles vão ter que tomar cuidado com isso. E basicamente esse aqui é o corpo dos mantras. E cara, as artes estão muito legais. Sem contar que eu esqueci de mostrar, né? O corte do livro é quase preto. E toda página, em volta dela, tem esses detalhes, sabe? Não de queimado, mas esses detalhes pretos assim em volta. É muito estiloso, sabe? Ficou muito bonito, muito caprichado. Então essa edição tá muito bonita mesmo. E essa arte também, né? Cara, as artes do Jujutsu estão muito legais, tá? Estão combinando perfeitamente bem com as histórias. É muito massa. E eles já trabalharam antes, tá? Esses dois. O Hirokatsu e o Jundito, eles já trabalham juntos no Contos de Horror da Mimi, que é um mangá que saiu pela Dark Side aqui no Brasil. As ilustrações dele combinam muito bem com os contos, o que deixou tudo mais interessante. Se fossem só os contos já seria da hora, mas pelas artes do Jundito tudo fica mais interessante, cara. Não... É muito bom isso aqui. Eu realmente gostei de um jeito que eu não esperava que eu fosse gostar. Por não ser o roteiro do Jundito, eu não imaginei que eu ia curtir tanto. Mas enfim, esse aqui é o segundo conto, Biblioteca, que se trata basicamente de um fantasma de uma garota que fica vagando pelo colégio e entrando na biblioteca. O terceiro conto, esse é bem legal, esse eu gosto dele, é do Oceano, que é de 3 garotas que vão passar férias na casa da avó, no interior. Elas ficam meio sem o que fazer durante a madrugada. A partir das 8 da noite, a cidade inteira tá meio que dormindo, né, porque só tem idosos praticamente. Então elas vão procurar o que fazer e começam a andar pela cidade. E daí elas vão subir um monte onde tem um santuário e elas começam a ver essas luzes brilhando no céu. Ele passa uma angústia, né? Como diz o próprio nome, uma aflição bem interessante. As artes aqui estão realmente muito legais. Elas são bem sombrias, né? Às vezes, por ter muito peito no livro. Esse quarto conto, né? A quarta angústia é Obon. Obon é tipo um feriado que tá lá no Japão, que seriam quando os espíritos eles voltam pra terra, pra viver mais uma vez com os vivos. Então, basicamente, é uma garota que vê o vizinho dela voltando, né? Ela literalmente vê ele caminhando pra casa dele nesse feriado de Obon, quando eles estão na frente da casa acendendo alguns fogos, né? No festival. Não vou contar mais, não é spoiler, mas basicamente ela vê essa cena depois maravilhosa. Cara, olha essa arte, irmão. De página dupla. E várias coisas que
que ele vai citando, né, que ele vai descrevendo ali no conto, dá pra você ver na imagem se tu procurar bem. E, cara, essa arte é muito doida. Aí quando você lê o conto e vê ela, você fica viajando nessa imagem, porque tem muita coisa escondida aí sobre o que... Não escondida, né? Mas coisas que ele falou no conto estão realmente aí se tu procurar bem. E essa página de conclusão final desse conto, todo preto em volta assim, como se fosse uma carta. E esse é o 5º conto da antologia, ou A Quinta Angústia, e é apresentação de teatro. Uma turma, né, de um colégio escolhe que vai apresentar no teatro a peça do Pinóquio. Então eles encontram uma caixa no fundo da sala quando eles estão limpando. Então nessa caixa eles encontram o boneco do Pinóquio, essa roupa de contra-rega e um roteiro da peça Pinóquio. E daí eles decidem que realmente vão fazer Pinóquio. E digamos que quem veste essa roupa controla o Pinóquio muito bem, como se a roupa meio que ajudasse nisso. Mas enfim, temos a 6ª Angústia, que é folk dance, que basicamente 2 universidades se uniram para acampar juntas, né, para estreitar os laços de amizade. Daí eles resolvem fazer uma folk dance, né, uma dança folclórica, para tentar unir mais os alunos. E daí tem essa garota muito bonita da outra faculdade, né, da faculdade oposta, a do nosso protagonista. Todo mundo acha ela muito bonita, né, os garotos. Então todos querem tirar uma foto com ele, e o nosso protagonista ele é um fotógrafo. Então ele fica encarregado de tirar as fotos. E daí ele realmente tira várias fotos, ele tira muitas fotos dela sozinho, porque ele também acha ela muito bonita, e ele resolve tirar algumas fotos para depois tentar conseguir o contato dela. Quando eles vão revelar as fotos, ela não tá em nenhuma delas. Tem essa ilustração que fica muito boa, né, de um garoto dançando, ele tira a foto com o garoto dançando. Esse é o momento em que ele viu, né, tirando a foto, e essa é a foto revelada. Ela já não tá mais lá. Então todas as fotos estão assim, todas as fotos em que a era pra ela aparecer, ela não está. Sabe, são coisas simples, são contos sobre aparições, não tem aquele final foda ou coisa do tipo, ele simplesmente é um conto de aparição e é isso aí. A maioria deles é assim, e eu achei essa simplicidade muito legal. Aqui temos a 7ª Angústia, que é Shichigo-san. Shichigo-san quer dizer 7, 5 e 3 em japonês, e isso é o nome de um festival que tem no Japão para comemorar o crescimento das crianças, que as crianças participando desse festival normalmente estão nessa idade, 7, 5 ou 3 anos de idade. E esse aqui basicamente se trata de uma aparição que é uma criança que fica pegando um kimono emprestado da garotinha, filha da nossa protagonista, e fica usando ele. E essa garotinha, não vou dizer quem é, senão é muito spoiler, mas daí ela aparece aqui no fundo, né, na última foto, a foto do festival, né, com a filhinha vestida com o kimono, e aparece lá atrás uma garota que não tava com elas usando o mesmo kimono. Cara, é muito interessante, sério. Eu gostei bastante desse livro aqui. Toda a história tem essa vibe, né? Muito simples, porém muito eficaz. Esse aqui é a 8ª Angústia, né? O 8º conto. O Dia em que Nevou. Nesse aqui, basicamente, a nossa protagonista tá voltando pra casa e ela encontra uma moça com roupas de verão e descalça, andando na neve. Ela tenta dialogar com essa moça, não tem muito sucesso, a conversa não vai pra lugar nenhum. Porém, quando ela chega em casa, à noite, meio que a moça aparece de novo pra ela, caminhando, e ela começa a levitar assim. Essa é a história mais misteriosa de todas, não dá nem pra entender muito bem o porquê. Ela seguiu ela, basicamente uma aparição que seguiu ela até a casa. Essa arte aqui ficou meio zoada, porque ela ficou bem no meio, sabe? É uma arte de capa completa. Ela ficou no meio de 2 páginas, ficou meio estranho, sabe? O rosto da personagem. E aqui temos a última angústia, lábios. Surge um papel, né, colado no armário da nossa protagonista. Ela acha estranho. E daí, com o tempo, vai se formando um lábio nesse papel. E são aqueles papéis de parede japonesa, sabe? Aqueles papéis um pouco mais durinhos. Se você já viu alguma parede japonesa tradicional, acho que vocês vão entender o que eu tô falando. Mas, basicamente, esse lábio ele aparece, às vezes, no armário dela, e ela vai interagindo com ele, até que chega um momento em que ela tem uma interação mais profunda com esse lábio, e simplesmente ela se distrai por um segundo olhando pro lado, e ele some. E daí, aqui no final, ela fala que nunca mais viu ele. Não tem explicação, é só uma aparição, assim, bem interessante e repentina. E esse aqui é o especial, né? O último conto, Viagem de Formatura de Verão. E esse aqui sim é um mangá do Junji Ito. O roteiro continua sendo do Hirokatsu, porém é um mangá de fato ilustrado pelo Junji Ito. E elas vão viajar, né? Como o nome diz, como o nome sugere. Elas vão numa viagem de verão. Elas vão para uma casa de banho, né? Termal. E daí, lá, elas têm uma experiência sobrenatural. E a história basicamente gira sobre essa experiência sobrenatural que elas tiveram nessa viagem delas. É uma história bem curtinha sobre uma aparição, né? Algo bem simples também. Então, o que me chama a atenção nessa obra é exatamente isso. É essa simplicidade que eles têm de falar sobre aparições. Porque é algo tão simples, ao mesmo tempo eficaz. É um terror que funciona.
E não precisa de nada demais, sabe? Nada incrível para ele funcionar. São simplesmente relatos sobre fantasmas. E são realmente relatos reais, tá? Aqui no final eles explicam que são relatos que o Hirokatsu ele conseguiu com várias pessoas diferentes. E ele tem um livro sobre isso, né? E daí ele pegou alguns e fez esse compilado aqui ilustrado pelo Junji. E aqui tem uma história bem bacana de vida desse autor. E ele falando sobre como ele conheceu o Junji e como ele adorou quando o Junji aceitou fazer mais esse trabalho junto com ele. E, cara, é muito interessante esses pós-fácil que tu conhece a relação entre alguns autores, né? Principalmente autores que você admira. No meu caso, o Junji, esse cara não conhecia ainda. Depois que eu vi esse pós-fácil, né? Aí eu descobri quem ele era e que ele também participou de contos de horror da Mimi. Aí eu fiquei mais interessado nele, porque contos de terror da Mimi também é muito interessante. É isso, rapaziada. É um livro bem interessante, tá? Que me surpreendeu de forma extremamente positiva, porque eu não esperava muita coisa dele, por não ser uma história original do Junji e por ser um livro também. Então, em resumo, é uma surpresa muito boa, tá? Pra quem gosta de Junji e que é uma experiência diferente, né? Com um roteiro que não seja dele, ou simplesmente por ser um livro, super recomendo, até porque a edição tá belíssima, como vocês puderam ver. Mas é isso, galera. Se vocês puderem ajudar a fomentar esses comentários aí, eu ficaria muito grato. Pra mim saber também o que vocês querem, né? Nesse canal aqui. E pra me dar ideias novas, né? Pra me motivar também a continuar com esse canal, porque eu acho interessante compartilhar com vocês. Eu sei que às vezes eu falo demais, ainda mais sobre o Jiu-Jitsu, eu acabo me excedendo e falando muito. Então é por isso que eu não trouxe o Jiu-Jitsu até aqui hoje no canal, apesar de ser meu autor favorito. Mas enfim, vou ficando por aqui mesmo. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.